Fantástico. Quarteto fantástico aí, iniciando. Vamos lá, então. Para a gente agora, depois desses percalços, né, deixar a live mais dinâmica, se vocês preferirem, eu posso começando me apresentando para vocês verem mais ou menos, porque não precisa ser uma coisa tão formal, só uma coisa mais rápida, para o pessoal saber quem é que está aí na live, cada um, e com o que gosta de trabalhar. Tudo bem para vocês? Tranquilo, você manda. Então vamos lá. Meu nome é Vander, eu sou hipnoterapeuta aqui de Brasília, atendo em Taguatinga e online para todo o Brasil. E hoje eu vou ter a honra aí de conversar com essas 3 pessoas maravilhosas aí. Sejam muito bem-vindos aí, sintam-se abraçados aí os 3. E hoje o tema é depressão, né? A luta contra a depressão. E eu acho que é só isso. Passo a bola aí para o próximo se apresentar. Eu sou Pedro Leopoldo, sou médico psiquiatra e eu sou curioso da hipnose. Sou o mais novinho aqui da história. Fica à vontade aí, quem quiser pegar a bola, pega aí na hora. Eu tô olhando pro Gessandro, o Gessandro tá olhando para mim. Gessandro, pode escolher, você quer começar ou quer que eu comece? Qual dos dois agora? Eu acho que o teu áudio tá, para mim, eu não tô te escutando bem. Nem eu. Não. Tá mute. Enquanto o Gessandro vai consertando o áudio dele, para me apresentar aqui, pessoal, primeiramente, boa noite. Boa noite, Vander. Boa noite. Pedro, Gessandro, é um prazer estar aqui com vocês nessa live. Meu nome é João Cláudio, para quem não me conhece, eu sou hipnoterapeuta, atendo online e também sou consultor na Sociedade Brasileira de Hipnose, trabalho também com o Instituto Delísula, com o professor Alberto. E estou à disposição aqui, vai ser muito satisfatório trocar ideias sobre esse tema com vocês, estou muito feliz. Agora melhorou meu som? Tá perfeito, Alexandre. Agora eu ouvi. Agora era o fone. Bom, meu nome é Gessandro, eu sou farmacêutico, que é a minha conexão na área de saúde. Sou hipnoterapeuta também, tá? Minha área de trabalho basicamente na parte de hipnoterapia, eu trabalho muito com a área de cuidados paliativos e transtornos alimentares. E eles se conectam muito com o tema que nós temos aqui, porque a depressão ela está sempre cercada aí dessas áreas, entre outras, tá? Mas nessas especificamente elas aparecem muito. É isso. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar, né? Para falar sobre a depressão, é interessante a gente primeiro aceitar que a depressão de simples ela não tem nada, né? Essa live a gente pegou um pouco de alguns estudos científicos e principalmente do livro Mentes Depressivas da Ana Beatriz. Se alguém já leu esse livro aí, fala eu aí nos comentários. É um livro bem interessante porque vou falar principalmente como que a gente sabe o quanto que a depressão pode ser negativa na nossa vida. Quando você vê aquele funcionário que antes trabalhava muito bem, que era muito produtivo, e de repente ele caiu a produtividade, ele não é mais aquela pessoa que era antes, para cima, cheia de carisma, né, de dedicação, e muitas vezes isso pode ser um quadro de depressão. Aquele marido, aquela esposa que está passando por um momento difícil e muda completamente o seu comportamento. Então, a gente não precisa focar somente na depressão. Quando a gente olha os efeitos dela, os sintomas que elas causam na nossa sociedade, a gente começa a entender que é um problema realmente muito sério, né? E só começou a ser notado não tem muito tempo. E a gente atende muito na clínica esse tipo de situação, da depressão. Hoje também eu queria deixar livre para vocês, se alguém tiver algum caso interessante, eu acho importante também essa questão de humanizar esse aspecto, de trazer para as pessoas alguns casos reais, né? Sem citar nomes, sem falar especificamente região, sexo, qualquer tipo de coisa assim que possa identificar, mas para as pessoas entenderem que quem faz terapia são seres humanos como nós e que ajuda muito, né? E é dos 3 pilares do tratamento, é justamente esse da terapia. O Pedro vai poder falar aí também de alguns aspectos da área dos medicamentos, né? Que talvez eu sei muito pouco ainda sobre essa parte, mas eu vejo que
se bem usada, ela é incrível, pode ajudar bastante. Mas tem muitas questões também complexas, né? Então... eu acho que a gente podia então trabalhar um pouquinho a conceituação, se bem que nós temos aqui, que eu estou vendo, nós temos aqui no mínimo uns 3, 4 psiquiatras aí. Depois, daqui a pouco a gente coloca eles na live e ajuda a falar. Galera super boa aqui, meus amigos que eu amo muito. Eu tento entender, eu tento abordar a depressão como um processo da vida, né? Em que a pessoa que nós estamos no momento em que a gente muda o tom da energia com que nós nos relacionamos com as coisas. Então, é isso que você falou agora há pouco, né, Wander? O que me brilhava os olhos começa a perder a alegria, né? O brilho começa a perder. E só que a gente tem que fazer essa diferenciação. O que é depressão? O que é tristeza? Porque tem hora que eu perco a energia, perco a alegria para algumas coisas, e eu não estou deprimido, eu estou triste, eu estou puto, estou chateado, estou reativo, né? Mas eu não estou necessariamente deprimido. Mas aí quando eu penso na ideia de que passaram-se semanas, passaram-se meses, e essa energia começa a cair, né? E essa energia nós temos que ver diversos aspectos. O tom emocional, a relação emocional que eu tenho com as coisas, mas também a questão física. Alteração de som, alteração de apetite, dor no corpo, indisposição, né? Irritabilidade. Então, são muitas questões que a gente pensa junto, né? Para fazer um diagnóstico de depressão. Então, hoje eu trabalho muito com a ideia de sofrimento psíquico. Eu não gosto de chegar e fechar um rótulo, né? Sofrimento psíquico. Como é que está sendo isso? Como é que é isso na vida da pessoa naquele momento? Tá? Então, eu jogo a bola para vocês partindo desse conceito que eu tenho, tá, pessoal? É um conceito que eu tenho de forma um pouquinho diferente do concreto da psiquiatria, né? Mas eu tenho essa ideia e jogo para vocês a bola. Pedro, isso me parece com algo que eu li sobre psicopatologia fenomenológica, que é exatamente considerar como o sujeito se sente no processo de depressão, ou de ansiedade, ou de qualquer outro transtorno. Eu sempre recebo clientes na terapia e atendendo online, e algumas pessoas vêm com um diagnóstico, né? Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho toque, eu tenho TDAH, certo? Você me disse tudo e me disse nada ao mesmo tempo. Exatamente. Eu não sei como é você dentro desse diagnóstico. Quem é você dentro do diagnóstico da depressão? E eu acho, na minha perspectiva, né? Na minha perspectiva, e que o diagnóstico, ele é importante por ser um referencial. Muitas vezes o cliente, ele se sente aliviado. Então, é isso que eu tenho. Isso tem nome. Alguém já sentiu isso antes? Estudaram, tem artigos sobre isso. Eu não sou único. Então, há esse peso, né, que sai das costas da pessoa. Por outro lado, o que eu percebo, e eu também gostaria de saber da experiência de vocês em relação a isso, às vezes a pessoa fecha o processo ali. É isso que eu tenho depressão, eu sou depressivo. E ela incorpora isso na identidade dela de um modo que é assim que eu sou. Depressivo, para baixo, não tenho interesse em nada, é porque eu sou assim. E ela estagna na vida dela, às vezes se apegando de tal modo que é difícil para ela se ver de outro jeito. Aí a gente entra em outras questões de ganho secundário, que a gente pode abrir mais o leque um pouco depois. João, esse gancho é muito legal, porque é aquela diferença entre eu sou ou eu estou.
A depressão, invariavelmente, ela não é... eu não vou falar palavra cura, porque particularmente ela costuma causar certa confusão, tá? Mas a pessoa pode, invariavelmente, ela está depressiva. Vamos lá, ela era tristeza, virou depressão, vamos lá. E sempre com diagnóstico médico, que, aliás, isso é uma outra coisa que nós enfrentamos muito. As pessoas, provavelmente vocês tiveram casos, e a pessoa já chega com o diagnóstico e você pergunta, legal, você está com atendimento psiquiátrico, você foi no seu médico? Ela, não, mas eu sou depressiva. Eu tenho certeza que isso aconteceu. Então, assim, exatamente, aquelas bugadas básicas. E a gente tem que tomar eu particularmente tomo um cuidado terrível. Eu falo, opa, sem diagnóstico médico, a gente não vai nem conversar. Não que eu não vá te atender, eu posso te acolher e vou te acolher, mas o diagnóstico ele precisa e deve ser por exclusividade médica. Então aí, voltando àquela questão do sou ou estou, acontece muito esse cenário. A pessoa, ela quer estar depressiva, e aí vem todo um trabalho para poder desmistificar isso e entender, você não precisa estar depressiva, existe tratamento, existe apoio, existe tudo. Então você está depressiva e pode não estar. Então eu achei legal o seu comentário, que é a diferença entre sou e estou. Existem, obviamente, outras patologias que não há o que ser feito. Você está com a doença e vai conviver com a doença da melhor maneira possível, puxando sardinha para cuidados paliativos, mas enfim. É questão de controle e qualidade de vida. E da depressão eu penso muito isso. Eu acho, a parte de psiquiatria, eu imagino que seja extremamente difícil fazer um diagnóstico. Imaginando que depressão você tem uma série de tipos de depressão, eu acho que deve ser muito difícil. Eu, como leigo, eu só conheço medicamento, eu não conheço diagnóstico. Eu imagino que seja muito difícil você conseguir chegar num diagnóstico preciso, porque a pessoa normalmente ela traz uma carga de informações muito grandes para poder fazer essa separação. Eu até gostaria de depois entender quais são os principais argumentos para você conseguir separar isso e indicar psicoterapia para a pessoa. Se há algum tipo de psicoterapia diferente, dependendo do tipo de diagnóstico. E ver o que vocês pensam sobre isso. Uma coisa também que acaba sendo importante, a gente perceber que muitas vezes o estado, por exemplo, de uma pessoa que teve perdas, né? Por exemplo, uma pessoa que acabou de perder um negócio da família, chega no consultório e fala, perdi tudo. E muitas vezes é fácil a gente confundir, né? Até mesmo a pessoa chega falando que está com depressão, ou é fácil a gente confundir também, já pensar que é essa a primeira opção. Outra coisa também, no luto, desemprego, separação, são coisas que são muito parecidas. E a gente às vezes tem que ter uma certa empatia de captar e conseguir separar se realmente é uma depressão ou se simplesmente a pessoa está passando por um momento e que ela está atolada, né? Ela não está conseguindo sair daquilo, mas ainda não virou uma coisa tão grave, ou já está. Muitas vezes também tem pessoas que já vivem anos com uma depressão de estimação e às vezes até eu vejo muitas pessoas falarem o seguinte, eu consegui curar minha depressão sozinho. Tive uma depressão em 2000 e tanto e aí ela passou. Eu consegui resolver sozinho. Aí depois a pessoa continuou com uma vida cada vez mais complicada e até que ela finalmente resolveu procurar o atendimento. Isso acontece muito também com vocês? Eu gosto de dar uma resposta que tem muito, que acontece muito no diálogo, né? Que fala assim, eu queria tanto voltar a ser quem eu era, e eu falo assim, aquela pessoa que você era, tomara que tenha morrido, enterrado, e nunca mais apareça, porque ela te trouxe até aqui, né? Então aquela pessoa não serve mais, aquela pessoa serviu como base, como sustentáculo para algum momento, né? Serve como aprendizado, mas aquela pessoa não serve mais, né? Então a gente pede muito que o processo terapêutico esteja associado, porque ele é fundamental na transformação. No meu entendimento, tá, gente? Eu vou colocar muito o meu entendimento e aí a gente vai fazer um bate-bola, né? A depressão ela é um sintoma. Ela não é uma doença em si, né? Ela é um sintoma. Ou seja, ela é um sintoma de uma vida que está adoecida. Ela é um sintoma de um sistema que está adoecido. E aí, como é que eu faço para reconhecer? Né? Primeiro reconhecer. Que o primeiro passo é olhar, compreender,
né? E aí, os outros passos é o processo de restabelecimento. Então, e aí eu jogo de novo a bola para vocês, tá, gente? Né? O meu entendimento é esse. Não é uma doença, é um sintoma. Né? Como é que vocês olham isso? Como é que vocês lidam com isso? Porque no modelo médico atual, e é muito fácil, né? É muito fácil. Eu enche 3, 4, 5 critérios, depressão, remédio, né? Remédio, sono, 2, 3 critérios ali, acabou, fechou. Mas se nós quisermos respirar, né, fundo e falar assim, o que mais? E aí? Aí a gente aprofunda e abre-se um mundo. Como é que é isso para vocês? Pedro, só ainda acrescentando, antes do Gessandro falar... Claro, manda bala. A doença, e para dizer que é doença, tem que ter um critério do que é saúde, né? Que, objetivamente, saúde física tem critério. Podemos dizer o que é saúde. Agora, a saúde psicológica é algo muito subjetivo. Muitas vezes a gente acaba rotulando como doença um processo que impede a pessoa de funcionar como todo mundo funciona. Então, se ela não está se adequando a essa sociedade, então e ela não consegue se encaixar, então ela está doente. Vamos fazer uma psicoterapia de consertá-la, porque ela está quebrada, né? Ela está defeituosa, ou vamos medicá-la para que então ela volte àquela linha e continue ali funcionando que nem todo mundo. Sim. Gessandro, o pessoal pediu só para você falar um pouquinho mais alto, porque o seu fone está um pouquinho mais baixo que o nosso. Pedi para você dar uns gritos aí. tá dando para ouvir, só tá um pouco mais baixo. Agora tá mais alto. Melhorou um pouco falando mais alto? Beleza. Melhorou. Então, essa questão, Pedro, que você falou, independente, na verdade, do que a pessoa tem, se vem com diagnóstico médico é o cenário ideal, tá? Porque aí realmente você tem um terreno mais confortável para trabalhar assim. Mas mesmo se a pessoa não tem ainda o diagnóstico, eu acabo sempre dando uma volta. A primeira coisa que eu pergunto é, cara, como é que é a sua vida? Qual é o equilíbrio entre o que você fala, o que você pensa e o que você age? A pessoa normalmente já dá uma... O que você quer dizer com isso? Está coerente? A sua ação é coerente com o seu pensamento, é coerente com a sua fala? O que você gostaria para a sua vida é o que você faz? Você sabe o seu propósito de vida? Por que você está aqui? São perguntas bobas a princípio, mas a pessoa normalmente para refletir. E eu vou pelo caminho contrário. Isso, se essas respostas não forem minimamente respondidas, a disfuncionalidade é completa. Porque se o que eu falo é diferente do que eu penso, já tem uma desconexão grande. Se a minha ação não é igual ao que eu penso, não é igual ao que eu falo, nós temos um problema muito complicado. E vai gerar disfuncionalidade, vai gerar doenças psicossomáticas ou talvez doenças físicas mesmo, ou doenças mentais psicológicas, enfim. E eu começo por esse lado, porque nesse cenário não me importa muito a princípio se ela já está com diagnóstico ou não. Esse questionamento de qual é a sua filosofia de vida, você sabe por que você está aqui? Você tem um objetivo na sua vida? Você tem desejos? Você tem sonhos? É uma coisa universal, literalmente. Então eu começo por esse caminho, para depois começar a chegar na questão mais da disfuncionalidade em si. E aí, por último, chegar na doença. Quando a pessoa já vem com a doença, aí não, aí é diferente. Aí eu já começo a trabalhar por ela. É mais ou menos a linha que eu sigo. E normalmente acaba dando muito resultado porque ele gera insight, gera pensamento, que não vai acontecer na hora, mas a pessoa vai ficar, caramba, que droga, eu não sei o meu sentido de vida. E nem eu sei também, eu estou procurando ainda. Mas essa procura é o que é importante. Se você não está nem procurando, aí com certeza você nunca vai achar. Mais perdido ainda. Mais perdido ainda, mais ou menos a linha que eu começo. Ela vai meio pelo outro lado. E assim, eu não estou preocupado se é científico ou não é científico. A pergunta do sentido da vida é filosófica. Exato. Então, ponto. Ela podemos chamar de verdade universal. Exato. Com certeza. Mas, gente, é o caminho que eu vou. fazer um parênteses aqui, né? Eu estava vendo alguma coisa de empreendimento, né, e tal, e aí caí muito nisso aí, né? Propósito, né? Valores, missão e tal. E aí caiu para mim, vai. Qual é o propósito, valores e missão? Gente, deu um nó na minha cabeça. Porque aí, você não para pensar,
né? Então, acho que é uma pergunta, é uma abordagem realmente filosófica muito, muito bacana, que vale a pena a gente gastar um tempo, né? De vez em quando dá um bug na cabeça da gente, mas vale a pena. Eu sempre tive alguma dificuldade com essa coisa do propósito, sabe? Ou do que você planeja para os próximos 5 ou para os próximos 10 anos da sua vida. Porque eu nunca tinha resposta. Eu sempre penso, e se eu mudar amanhã, eu tenho que me imaginar daqui a 5 anos e perseguir isso. Então, dessa forma, isso não fez sentido para mim. Nunca fez sentido para mim. Mas algo que o Gessandro falou, que eu achei interessante, que é a procura. Esse estar fazendo algo, esse estar envolvido em algo, em um negócio de exploração, porque o que eu percebo em alguns clientes que eu atendo é um processo... Gessandro caiu. Daqui a pouco ele volta aqui. Beleza. O que eu percebo no processo de alguns clientes é que quando se fala em propósito, o cliente fala: mas eu não sei qual é o meu propósito de vida. Todo mundo tem um grande propósito, algo que ele quer realizar, um legado, e eu me sinto muito mal. A pessoa fala: eu me sinto muito mal por não ter isso. É como se a pessoa quisesse entrar numa loja e, onde tem uma prateleira aqui, qual o seu propósito? Eu vou escolher esse propósito e eu vou me agarrar a ele, e é isso, é algo fixo, algo permanente. Mas, para mim, essa palavra, o propósito, o sentido, eu adapto para a minha vida, né, falando da minha experiência, vendo sentido nas coisas que eu estou fazendo, nas pequenas coisas que eu estou fazendo. Às vezes a pessoa acaba se desligando da família, do aqui e agora, das coisas que são importantes aqui e agora, porque ela está paralisada da vida, porque não tem um propósito, e está todo mundo tendo o propósito, ela não tem o dela. E aí? E é engraçado que às vezes a pessoa não se conecta a nada, e ao mesmo tempo ela está reclamando de que tem muita coisa que ela está conectada, né? Eu já tive esse tipo de reclamação também. Uhum. E aí uma hiperconexão. Uma pergunta que é muito importante, né? Interessante, pessoal que está assistindo, que nós estamos assim seguindo o roteiro que o Wander passou perfeitamente. Era essa a intenção. Um dos questionamentos no processo depressivo, né, quando você está abordando, é isso. Mas assim, você consegue curtir o agora? Você consegue olhar o céu azul? Você consegue olhar a folhinha verde? Você consegue escutar o canto do passarinho? Né? Não. Né? Isso, esse aqui agora não consegue. É como se não existisse, né? Tá alheio, né? Não tem energia para isso, não tem... Exatamente. É muito a questão da atenção de onde a pessoa está colocando. Eu, alguns meses atrás, ou ano passado, acho que foi alguns meses atrás, eu fiz eu usei fotografia para tentar ajudar pessoas que estavam sofrendo de ansiedade. Como assim? Aprender a fotografar. Eu ensinei técnicas. Eu já fui fotógrafo alguns anos atrás. Eu ensinei técnicas básicas de fotografia, usando o celular mesmo, que aliás dá para fazer fotos incríveis, para que a pessoa pudesse usar isso para jogar a atenção dela naquilo. Porque invariavelmente um sintoma depressivo, aí pode ser tristeza, depressão, falta de propósito, fica ali martelando literalmente na cabeça da pessoa, e ela não consegue, como você até falou, Wander, a pessoa está com tudo e não está com nada. Então eu falei, vamos fazer o seguinte: tire um dia para sair para fotografar, saia com a mente aberta, e você vai perceber coisas que você não consegue perceber mesmo no caminho que você está acostumado a andar. Você vai ver um pássaro, você vai ver uma planta que você nunca viu, e isso é uma maneira de você desviar um pouco o foco da sua atenção, e quando você perceber, você está conseguindo de novo ver o azul do céu, perceber esse azul do céu. Então, fotografe, tire fotos, volte, vá para o computador. É claro que isso pode ser música, ler livro, enfim, qualquer coisa. Eu usei o celular, a fotografia, que a gente vive agarrado com o celular o tempo inteiro. Então, por que não fazer uso desse negócio? Quando você está andando, simplesmente você para e fotografa, e curte o que você está fazendo, e desvia um pouco da sua atenção daquilo que está te martelando, daquilo que está te... Foi uma ilustração ótima, Gessandro. Desvia a atenção. Desvia a atenção. Então
é muito comum até para hipnoterapeutas usarem isso, a questão do redirecionamento da atenção. E aí esses dois meus camaradas aí são muito mais especialistas do que eu. O redirecionar a atenção é um grande facilitador para ajudar a curar questões depressivas, tristezas, ou até esse caso, a pessoa, como você falou, a pessoa perdeu tudo. Ela vai ficar constantemente na cabeça dela que ela perdeu tudo. Mesmo se ela não tiver depressão, ela vai ganhar uma depressão. Porque fica meio... A vida impõe alguns limites complicados, algumas tarefas complicadas, e se não tiver um propósito, na verdade, por que eu começo por isso? Que está tudo interligado. Se eu não tiver algum propósito, se eu não entender mais ou menos, cada um tem a sua teoria de vida, não importa se a religiosidade, a espiritualidade entra um pouco nisso, se eu não tiver mais ou menos alguma coisa coerente para mim, como é que eu vou conseguir passar por um desafio desse tipo? Eu vou mergulhar automaticamente na depressão. Eu preciso ter alguma maneira de me reerguer. De olhar para o outro lado, né? Olhar de uma maneira, olhar e enxergar de uma maneira diferente. Tem o olhar e o enxergar, né? Eu posso olhar e não ver. É o ver, a diferença entre ver e enxergar. A pessoa fica com uma visão meio que como se fosse tipo uma névoa, e ela não consegue perceber o que está à frente dela. Então nessa época eu usei isso. Falei, vamos aprender a fotografar. É um barato. E era muito legal, as pessoas postavam as fotos, e de repente, inclusive melhoravam a fotografia. Ou seja, do nada, a pessoa conseguiu desviar a sua atenção. Foi uma coisa tão simples, tão barata, de graça, aliás, todo mundo tentando. Uma ideia genial, Alessandro, porque às vezes a gente fala do aqui e agora, fique no aqui e agora, foco no aqui e agora, e parece tão subjetivo, né, isso? Você trouxe um recurso interessante de meio para o cliente, não é algo, eu vou comprar um livro aqui, eu comprei um livro aqui do Poder do Agora, aí lê esse livro para depois sair praticando, não, vai fotografar, pronto, isso você vai ter que ficar mais presente. Principalmente porque a pessoa que está passando por uma depressão, dificilmente ela vai conseguir ler o livro, né? Porque por mais que ela saiba que faz bem para ela não vai se conectar com esse tipo de sentimento. Teve um vídeo que eu assisti no YouTube que é muito interessante, que é o Cachorro Preto, se eu não me engano. Quem quiser depois assistir, digita aí o Cachorro Preto no YouTube. É uma metáfora, né? Espero que quem gosta, quem ama cães, não fique com raiva. Ele só usou uma metáfora. Como se a depressão fosse um bichinho ali que você gosta de estar perto, é confortável estar perto ali, você acaba se acostumando com ele. E aí ele fala durante o vídeo que é mais ou menos uma poesia, que ele colocou o óculos do cachorro preto e para onde ele olhava, ele perdia a graça das coisas. Quando ele ia comer, parece que o cachorro preto estava com as patas em cima da comida dele, ele perdia o apetite, ele não conseguia mais se conectar com as coisas que ele se conectava antes, ele ia se divertir, aquela diversão já não fazia mais sentido, ele não conseguia se conectar. Por exemplo, se você tem um hobby e você gosta muito desse hobby, só que quando você está numa fase depressiva, passando por uma depressão, não adianta, você vai tentar fazer aquele hobby, tentar fazer aquela atividade, sair com os amigos de antes, não vai ter conexão. Por quê? Porque você está conectado em uma outra vibe, uma bad vibe, né? Vamos dizer assim. E uma das técnicas que eu acabo usando muito na hipnose, assim que eu recebo uma pessoa que está passando por uma depressão, é justamente mudar esse foco. As pessoas costumam usar uma técnica chamada lugar seguro, né? Eu costumo fazer algo semelhante, só que eu conecto com sentimentos e emoções boas que a pessoa já viveu. E aí assim que ela consegue trazer à tona um sentimento bom, por exemplo, o melhor dia da vida dela. E sempre vem, né? Algum dia, que em transe é mais fácil de se conectar com esse tipo de sentimento. E aí eu falo, tá vendo? Do mesmo jeito que você conseguia se conectar com aqueles sentimentos e pensamentos que não te traziam nada benéfico, você também tem a mesma capacidade de se conectar em coisas que vão te fazer se sentir melhor. Aí a pessoa geralmente ela dá aquele estado. Então quer dizer que eu consigo também sentir coisas boas. A partir de agora a pessoa começa a abrir aquele espaço, né, para coisas boas. Foi muito parecido com o que a Alana falou. A Alana disse que depressão geralmente são aquelas pessoas mais saudosistas, né, ou que estão muito presas a coisas que aconteceram ali no passado, e ansiedade seria quando você está muito com medo de algo que vai acontecer no futuro. E tem muito a ver com isso também, que o Pedro e que o João falaram, de não se conectar com agora. Agora, uma coisa interessante também, é que o Gessandro vai saber falar muito bem, é sobre a questão do luto, né? E eu vi aqui também uma coisa que vou fazer igual a vocês, vou misturar também as cartas do baralho aqui agora. No luto, por exemplo, no Alzheimer,
quando uma pessoa está passando por Alzheimer ou alguma doença degenerativa, a família acaba entrando num estado semelhante ao luto, porque por mais que você veja o seu parente, seu ente querido ali, você acaba sentindo de uma forma como se você estivesse perdendo ele, porque apesar de estar ali fisicamente, ele começa a não estar mais mentalmente, né? Existe até a questão do chamado luto antecipatório, que já é a pré-vivência do luto, é exatamente esse cenário que você falou. Pessoas que estão em estados terminais até, existe esse cenário que a família já começa a fazer toda aquela preparação para o luto. Em teoria, é algo mais benéfico, porque todos que já passaram por uma situação de luto sabem o quanto é difícil você é obrigado a encarar aquilo, e vem uma série de questões emocionais e como é que se diz? Reais para se tratar. Você tem que resolver problemas financeiros, você tem que resolver problemas de enterro, problema de não sei. É muita coisa que vem ao mesmo tempo. Quando você está fazendo um trabalho, um processo de luta antecipatória, você está se preparando para essa etapa que vai vir. É claro que ninguém nunca está preparado para a morte. Você sabe que a pessoa todos nós vamos morrer um dia, mas a gente preparado a gente nunca está. A gente não tem um preparo nesse nível. Mas, nesse cenário, a pessoa já começa a viver. A minha única ressalva em relação a isso é quando a pessoa também ela usa isso e não usa isso a seu favor. Ela só sofre. O luto antecipatório tem que ser algo preparatório para aliviar um sofrimento, não para você sofrer mais. Então é o único... Sofrer por antecipação. Exatamente, é o único questionamento. Se você está usando aquilo para se preparar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente para o que está para vir, eu acho que é uma coisa extremamente benéfica. Mas você só ficar pegando a parte do sofrimento é algo aí a se pensar. E aí pode levar, inclusive, a pessoa a um quadro depressivo. Ela tem o cuidado familiar dela, ela tem que dar aquele apoio, ela vai perder parte. Perder, não sei, perder é um termo meio complicado, que a gente não sabe a nossa missão aqui. Mas, enfim, ela vai ter que abrir mão de um tempo dela para estar dando suporte para uma outra pessoa. Então, assim, existe um desprendimento. Uma mudança, né? Tem uma mudança. A mudança pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser mental, enfim, gera bastante impacto. Eu tenho a impressão que a mudança, simples variação da vida, acaba nos trazendo sentimentos de luto também. Às vezes a pessoa entra em um processo de luto por estar mudando, por não ser mais jovem e a sociedade a valorizar mais o jovem do que o velho hoje em dia, ou o idoso. E a pessoa entrar em luto porque ela se sente que não pertence àquele lugar, ou em luto uma sensação de perda, sabe? A nossa própria vida, ela está em um processo de modificação constante. E muitas vezes eu percebo nos meus atendimentos que a simples percepção dessa mudança em direção àquilo que eu não quero, me causa dor, me causa um sofrimento antecipatório, porque eu gosto das coisas como estão, isso é natural, o meu organismo procura a homeostase, né? A estabilidade física e psicológica. Ao mesmo tempo, a nossa espécie humana evoluiu com base em adaptação. Em adaptação, em se adaptar a ambientes adversos. E a pessoa, ela se vê numa crise adaptativa, ela não consegue se adaptar à nova realidade. Pode ser a realidade de uma doença terminal, pode ser a realidade de um casamento de 20, 30 anos que está acabando, pode ser a realidade de um filho que está saindo de casa e ela não tem outra, não se vê fazendo outra coisa, não se sendo mãe ou sendo pai. Então, às vezes parece que por a depressão, né, ser um transtorno grave, que ela vai surgir a partir de grandes desastres na vida da pessoa. Mas às vezes o desastre é uma mudança que para o outro, para quem está de fora, é algo simples, mas ele não está preparado. Exato. Na nossa vida que a gente não percebe isso. Mas nós temos ciclos de nascimento e morte, um monte deles. A gente, quando nasce, obviamente, vai crescendo. Quando a gente chega perto
Em algum momento a gente vai para a faculdade, é o nascimento e morte. Você vai renascer já depois da faculdade. Você vai se formar, você vai morrer e vai renascer para o mercado de trabalho. Você vai se casar, você vai sair da casa dos seus pais, você vai morrer e vai renascer no novo. Nós temos ciclos de renascimento e morte, um monte, o tempo inteiro. Essa nossa live aqui vai nascer e vai morrer. E quando sair daqui, a gente vai estar pensando diferente. São ciclos grandes e ciclos pequenos. Quando a gente entende que a vida é assim, a questão aí volta lá no que eu falei, dá um sentido para a vida. Você fala, peraí, eu estou sofrendo agora, mas alguma coisa está por vir. E aí você começa a encaixar as coisas e, de repente, aquele futuro que parece incerto, ou como o João falou, eu começo a entender a mudança. Tudo é impermanente. Nada, vezes nada, será fixo. E, claro, se eu estou confortável como eu estou, é natural. Eu penso que é totalmente natural. Inclusive, uma das coisas que a gente faz, o atendimento, é julgamento zero. Eu não vou julgar o que o outro está trazendo para mim. A depressão dele é a pior depressão do mundo, porque é a dele, ponto. O sofrimento dele é um sofrimento intenso. A dor e o sofrimento é único e exclusivo de cada um. Mas é o que você falou, a gente passa por ciclos e a tendência é que a gente querer se proteger. Não, nós não temos uma propensão natural à mudança. A gente, se puder, tanto que, tenho certeza que todos vocês já pegaram incontáveis casos, que a pessoa chega trazendo os problemas e quando você começa a trabalhar com ela, ela não quer mudar de verdade. Ela não quer. E aí, nesse caso... Isso se conecta até com o que o Pedro falou no início. Gostaria de ser a pessoa que eu era. Ela quer voltar àquele estado. Que para mim, fazendo só 2 considerações. O meu cliente pode falar para mim, eu gostaria de ser como eu era no passado. E isso significar que no passado, da forma como ele se comportava, ele encontrou um referencial de saúde, de como ele quer estar. Não, simbolicamente é uma referência que ele encontrou. Eu sorria, eu praticava esporte. Isso, a meu ver, é muito bom e contribui com o processo. Ela se lembrar de si mesma, como o Wander levantou, em um momento positivo, feliz e que ela se sente bem consigo mesma no passado. Mas como o Pedro falou também, a partir do momento em que ela quer deixar de ser o que ela é agora, para voltar a ser exatamente como ela era antes, só vai aumentar o sofrimento. Infelizmente, nessa jornada, enquanto terapeuta, eu já não consigo ajudá-la. Exatamente, ela tem que andar para frente. E é interessante, deixa eu pegar um pouquinho o gancho do Gessandro, né? Eu também gosto muito de trabalhar, né? Julgamento zero, trabalhar aqui e agora, trabalhar esse momento da existência. E a partir daí, a gente começa a trabalhar e descobrir a plenitude do agora. Né? Porque, agora, a dor é zero. Exato. É tão difícil e tão fácil, né? Tentar trabalhar a plenitude do agora. É só a partir da plenitude do agora que eu consigo trabalhar desapego. Não adianta falar em desapego num tom religioso, seja lá qual for a religião. Não adianta falar em desapego num tom filosófico se eu não vivenciar a plenitude do agora. E aí entra a coisa do exercício, né? A coisa que vocês fazem muito bem, né? É essa coisa de treinar esse cérebro lá no transe, lá na hipnose, ressignificar, aprender a vivenciar o agora, porque a gente faz âncora, né? Ancora em diversos lugares e trabalhar esse agora, esse não julgar, né? Observar esse cérebro que está constantemente, né, cérebro do macaco, né, constantemente pulando, constantemente pensando, constantemente julgando, constantemente atrelando uma emoção a um pensamento, a um julgamento, e desgasta muito, né? Chega ao final do dia, tem um monte de pensamento, um monte de emoção, um monte de energia. Óbvio que eu tenho remédio para isso, nós temos remédio para isso. Eu estou vendo aqui um monte de colega psiquiatra que eu amo, que está aqui comigo, né? A gente trabalha muito isso, pensando demais, né? Foco, trabalha isso, mas tem esse treinamento aí, né? Que vocês fazem super bem, que eu gosto muito desse trabalho. Exatamente, e é aquela história, o aqui e agora é o que vai mudar o seu futuro. O que você pensar e o que você fizer agora é o que vai mudar o futuro. Se você quer ter um futuro diferente, a única alternativa que você tem
é aqui nesse momento, não tem outra. Não tem o que ser feito. O que você pensar agora é o que vai ser diferente no futuro. É aquilo que planta agora, colhe depois. São as frases bestas que a gente lê aí nos montes da vida, mas é isso, cara. Mas são verdades. É isso, cara. Não é Nesse aqui agora, cabe a tristeza também. Cabe a dor. Cabe? Às vezes, quando a gente aqui agora, ele sabe, organismicamente, eu trabalho muito com o conceito de inteligência do organismo do meu cliente. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, dessa vez um amigo, e ele falou: João, eu tive muitos pensamentos negativos hoje, agora eu estou com dor de cabeça. Bem feito. Se não doesse, você não pararia de pensar. Então, a tua cabeça é inteligentíssima. Você pensou besteira, ela foi lá e doeu. Pronto, para de pensar. Agora, foi lá, exagerou na comida, comeu um monte de fast food, é intolerante à lactose, comeu uma coisa com leite, foi lá e é diabético, comeu coisa com doce. O corpo responde, não responde? O processo de doença psíquica, né, ou de de transtorno psíquico, de disfuncionalidade psíquica, muitas vezes, claro, tem a questão química, que acredito que o Pedro e o Gessandro podem falar melhor do que eu, mas por vezes é um processo do próprio corpo mandar um ultimato para a pessoa: você precisa parar. É quando explode, é quando a panela de pressão ela não vai procurar ajuda enquanto ela estiver conseguindo ser produtiva, enquanto ela estiver conseguindo fazer as coisas que ela quer fazer. Mas quando o corpo vai lá e para de funcionar, ou ela entra em uma crise de ansiedade, então ela vai ter que correr atrás do prejuízo. Aí sim ela vai ter que ter tempo para descansar, ela não vai poder trabalhar. Então, para mim, ao mesmo tempo que é doloroso a crise, ela também vem como uma forma de nos ajudar a olhar para esse aqui agora que a gente está ignorando. Eu tenho um exemplo excelente disso aí que você falou, João. Quem aqui já assistiu o filme Divertidamente? Eu assisti aquele filme e eu ficava... No começo, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei besta de ver assim... Por que a tristeza quer tanto o tempo todo se manifestar? E ela é meio tímida, né? A tristeza. Até que... Vou dar spoiler, né? Esse filme já é antigo. Se você não assistiu, você vai levar um spoilerzinho aí. Você que lute. E você que lute. Depois você assiste já sabendo do fim. Então, assim, o interessante do filme é perceber que se não fosse a tristeza, ela não teria aceitado que a vida dela estava uma merda. A vida dela estava horrível, ela já estava começando a entrar num processo depressivo, e lá mostra muito bem isso, né? Lá eles metaforizaram a questão dos palácios. Tinha um palácio do parque de diversões, que era um lugar que ela adorava na infância dela. E ela mudou de cidade, e aí como ela começou a morar num lugar que ela odiava, desde a pizza até a localização, a casa era um quadradinho pequeno, muito apertado, tudo lá incomodava ela. E de repente a personagem percebe que se ela não manifestar essa tristeza, ela vai viver aquilo ali para sempre, ou não. Chega um momento que ela tenta até fugir de casa, né? Que são as compulsões, que às vezes a gente percebe muitas pessoas fazendo coisas que elas não, em sã consciência, elas jamais fariam, como abuso de drogas, excesso de explosão emocional, né? Às vezes a pessoa deprimida, ela não fica só quietinha no canto dela, não. Tem pessoas também que vão ter outros tipos de manifestações da depressão, né? Vocês já perceberam também essas várias facetas aí da depressão? Que ela geralmente não tem só um tipo, né? A gente vai até ver se dá tempo de falar de alguns tipos, e vocês vão perceber que de simples realmente, né, a depressão não tem nada. Wander, isso até me lembrou um caso que eu atendi, essa questão da metáfora, né, que o filme Divertidamente traz. Eu fiz alguns atendimentos com uma pessoa que uma das queixas dela era o transtorno alimentar, compulsão. Numa das conversas com ela, ficou claro o quanto ela se vê como uma pessoa lutadora, como uma pessoa que trava guerras, como uma pessoa que vive uma metáfora de guerra.
Uma metáfora onde eu sou um guerreiro, um cavaleiro, alguém que está ali para vencer algo. E às vezes essas metáforas são tão sutis, mas que, se por um lado o luta remete à determinação, à força de vontade, a ir para cima, às vezes remete a enrijecimento, a não descansar, a não relaxar, a não abaixar a guarda, né? Então, eu fui escutando ela, então eu pontuei, olha, quando você me fala da sua vida e me fala da compulsão alimentar, eu fico me perguntando, um soldado tem a liberdade para comer devagar, para comer no tempo dele? Tem bomba caindo o tempo todo. Ele tem que comer rápido e ele tem que comer muito, porque ele vai para a batalha. E isso fez assim um sentido quando surgem essas metáforas no processo terapêutico de forma espontânea, né, na relação ali terapeuta-cliente, a pessoa, nossa, é isso, aquele insight, né, eureka. É verdade. E é bacana que isso acontece muito, né? Eu tive um cliente que ele estava reclamando de questões de autoestima, ansiedade, outros problemas assim. E quando a gente foi perceber, era justamente uma rejeição que teve no passado, através de uma regressão que a gente fez. Ele percebeu que foi rejeitado lá na infância. E aí, não tinha sido resolvida essa rejeição, que era uma pessoa muito próxima. E acabou que a própria pessoa começou a se rejeitar. Isso não acontece só uma vez. Eu percebo muitas vezes isso aí que o João falou. A pessoa sofre alguma agressão e às vezes ela não agride as outras pessoas. Ela transfere essa agressão para ela mesma. E aí começam a ter os sintomas. Gente, eu vou marcar a consulta com vocês 3, viu? Terapia de grupo é um projeto que vai estar surgindo aqui. Aí, ó. Lançado daqui a 12 minutos. Gente, deixa eu falar uma coisinha que eu acho bem interessante, né? Muito dessa coisa do não estar, não vivencial aqui agora, sempre estar lá na frente, ou sempre estar com parâmetros do passado. Os estudos mostram, né, que assim, a causa, de onde vem a depressão? A depressão vem do processo ansioso, né? Que está sempre jogando adrenalina, o tal do cortisol, né? E entra um processo de inflamação do cérebro. O cérebro é inflamado, literalmente, tá? Não é uma metáfora, não, é uma coisa bem concreta. O cérebro é inflamado, existem marcadores inflamatórios lá no cérebro. E também existem, no processo depressivo, no processo ansioso grave, né? O processo ansioso grave vai caminhar para a depressão. Porque é uma energia que eu estou gastando, e vai caminhar para uma depressão. E aí, é sempre importante nós identificarmos, né, que tipo de ansiedade, que tipo de sofrimento está associado. Eu, na verdade, eu não diferencio, né? Mas a gente sempre, às vezes é bom para mostrar para o nosso paciente, né, o que mais que está associado. Então, como é a expressão você perguntou aí, Wander, como é as outras expressões, outros tipos de depressão, né? Então, assim, concretamente, nós temos a tal da serotonina, a conhecida serotonina. Temos vários neurotransmissores, mas vamos pegar a serotonina, né? Então nós temos alterações diversas. Temos os transtornos obsessivos compulsivos, que é o TOC, temos o processo depressivo, temos o processo ansioso. Mas na ansiedade, como é que eu expresso? Na ansiedade nós expressamos conforme nós temos uma tendência a adoecer, né? Então, um vai ser no processo alimentar, outro vai ser na imagem corporal / autoestima, outro vai ser na coisa da concentração e produtividade. Então, como é que a minha expressão de doença acontece? Através de quem? Da ansiedade, né? Basalmente, né? A ansiedade acontecendo ali. E é incrível que muitas vezes, e tem muitos estudos realmente que falam que a ansiedade e também a depressão pode acabar se transformando em outras comorbidades, né? Por exemplo, eu acredito aqui que o pior da depressão
seria a depressão psicótica, né? Que é o caso mais complicado da gente até atender, porque em muitos casos, se a pessoa não tiver medicada, vai ser difícil fazer qualquer tipo de intervenção, porque isso atrapalha muito também a parte cognitiva, tanto de aprender, compreender e até mesmo, às vezes, de comunicar. Vocês já atenderam alguma pessoa que estava assim, num grau de complexidade tão grande que foi difícil até de manter a comunicação? Eu já atendi na verdade, pessoa que estava passando por processo de anorexia e estava com uso intenso de medicamentos e a parte cognitiva era tão ruim que não adiantava fazer nada. Até porque toda terapia, psicoterapia, a parte do atendimento é apenas uma pequena fração. A psicoterapia mesmo acontece depois. É a pessoa praticar, é a pessoa treinar. Então, se a gente tem um encontro semanal de 1 hora, isso é 1% só. Os 99% é a prática depois. Se a pessoa não conseguiu sequer entender, se conectar com o que é para fazer naqueles 1%, os outros 99% viram nada. Então, e no caso de depressão ou casos que são psicóticos, eu acho bastante complicado, tá? Para que a gente consiga atender, salvo estar muito bem estabilizado. Se a pessoa não tiver acompanhamento médico e estiver estabilizado, eu acho que não dá para atender. Você pode, como eu falei, você pode acolher, pode conversar, mas visão terapêutica, eu acho que você não vai conseguir ter praticamente nenhum efeito. Então, gente, na minha percepção, rapidinho, nós temos para estabelecer essa comunicação, para estabelecer o processo terapêutico, precisamos do arcabouço cerebral razoavelmente estável, minimamente estável, né? Se eu tenho o cérebro inflamado, que já está trazendo questões psicóticas, desorganização de pensamento, fica bem mais difícil. Não vou dizer que é impossível, né? Porque eu já vi intervenções terapêuticas muito bacanas, mas eu acho que fica bem mais difícil mesmo fazer. Eu acho que aí entra o papel da medicação. Perfeito. A medicação entra como uma forma maravilhosa de desenvolvimento da tecnologia, da ciência, para ajudar o cliente que existe algo químico acontecendo, né? Aliás, sempre tem algo químico acontecendo. Mas aquele processo, a pessoa está muito dissociada. E a medicação vai ajudar ela a assimilar melhor a terapia. Eu atendi clientes, entre eles depressão, transtorno afetivo bipolar, em que eu atendi a pessoa por bastante tempo. E ela só começou a ter melhoras reais com o processo de terapia quando ela recebeu o diagnóstico. É isso aqui, transtorno afetivo bipolar. E demorou bastante tempo porque é um diagnóstico que me parece difícil. O Pedro pode falar mais sobre isso depois. Mas essa descoberta para ela, inclusive em um dos processos com essa pessoa, em uma das sessões, em que eu percebi essa dificuldade, essa letargia, esse profundo desinteresse pela vida e que eu não estava mais conseguindo, eu estava me sentindo frustrado também. Às vezes o terapeuta ele quer ser... Parece que você não está ajudando ele. Mas me veio um insight, e em grande parte esse insight devido ser aluno do professor Alberto Elísola nos cursos que envolvem neurociência, né? Estou fazendo propaganda aqui não, mas enfim, faz parte da minha experiência, né, como terapeuta, então eu sinto a necessidade de puxar um pouco. E sabendo disso, eu falei para ele, você já parou para pensar que o que você está sentindo não é você, é o seu cérebro? Isso meio que tirou um peso das costas do cliente naquele dia. Então todo esse sentimento, toda essa dor, todo esse peso não sou eu, é o meu cérebro. Procurou um psiquiatra que teve resistência, assim, de não me vejo tomando medicação, é como se eu estivesse jogando a toalha se eu for tomar medicação. Tenho medo de viciar. Medo de viciar. Muito essa reclamação dos clientes. Fala assim, não quero tomar. Então, quando ele... Por incrível que pareça, a pessoa, às vezes, ela acha que ela tomando um chá, ela vai conseguir se acalmar o suficiente para controlar uma ansiedade generalizada. E, cara, não é bem assim. Não é assim. Aí só fechando, depois que ele começou a fazer o tratamento com a medicação, o processo terapêutico foi bem... andou, né?
de forma muito mais plena. E tudo bem, eu fico muito feliz de dizer que fiz um processo de atendimento com o cliente que percebeu que não estava tendo sucesso apenas com a terapia e recorreu à medicação e está bem. Que ótimo. Uma outra coisa que eu aprendi a duras pedras, né, é que tem 2 tipos de clientes, né, 2 tipos de pessoas, né. O pessoal estava perguntando aqui, cliente ou paciente. 2 tipos de pessoas, 2 tipos de seres humanos que a gente vai receber dentro da clínica. Um deles, ele vai te procurar para modificar alguma coisa que está disfuncional na vida dele. E já o outro, ele vai te procurar para aguentar aquela vida horrível que ele está tendo e que não há a mínima possibilidade de virar naquele momento. E para o terapeuta que é imediatista, ele vai ter problemas sérios com isso, né? A gente não consegue mudar todo mundo, a gente não consegue transformar a vida de todo mundo. Tem pessoas que a gente vai dar um apoio. E aquele apoio ali pode ser que salve uma vida. Há pouco tempo agora eu atendi uma pessoa que estava nessa situação. Era uma vida extremamente complicada. Não tinha a menor possibilidade de alteração. O que ela precisava ali era de quê? Era de um gás, uma força, um apoio para que ela se mantenha em pé até que essa fase ruim, difícil, deplorável, né? E em muitos momentos a gente não consegue nem imaginar o que as pessoas passam por aí. E aí eu tive essa dura realidade. Não dá para ajudar todo mundo. Às vezes você tem... O seu ajudar é simplesmente acolher, né? Me expressei um pouco... Essa é a palavra. Você acaba tendo que acolher e não simplesmente focando nessa questão da transformação. E uma das queixas dessa pessoa foi... Eu perguntei, né? Você está fazendo tratamento psiquiátrico para tratar essa depressão e tudo mais? Não, eu tenho medo de viciar. Tenho medo de viciar na medicação. E isso acaba sendo um problema, porque tem muitas pessoas que às vezes conseguem ter algumas medicações, até o Pedro vai confirmar aqui para mim, por exemplo, tarja preta, ele é semelhante ao álcool, né? Ele acaba deprimindo o sistema nervoso central. E com o tempo isso pode levar à dependência. Estou correto em falar isso, Pedro? Bem grosseiramente, sim, né? Mas assim, geralmente nós trabalhamos com a medicação de forma literalmente controlada. Né? Então, tem uma maneira de introduzir a medicação e tem uma maneira de tirar a medicação. Exato. Eu bato muito nessa tecla, eu falo uso de medicamentos somente com prescrição médica e retirada de medicamentos somente com prescrição médica, porque existe a introdução e a remoção do medicamento. Obviamente tem doenças que você vai ter que tomar medicamento o resto da vida, isso acontece, mas quadros depressivos, você entra com medicação e sai com medicação. E inclusive, o Pedro pode até confirmar, tem casos, provavelmente, você começa com um determinado antidepressivo e não por questão de efeitos colaterais, ajustes na dose, pode mudar o tipo de medicamento, enfim, a parte farmacoterapêutica, ela é um arsenal enorme que pode ser feito. A pessoa precisa procurar isso. Eu acho que a questão do PENEM é inegociável quando eu vou atender alguém, que a pessoa não esteja fazendo um acompanhamento médico. Para mim é fundamental isso. E para mim é inegociável que não faça tratamento psicológico. Então é uma função, não tem muito jeito. Um só funciona? Sim. Vai resolver? Provavelmente não. Mas ainda tem a questão sinérgica. Como o João falou, o exemplo do João é ótimo. Talvez você tivesse com essa pessoa até hoje, porque ela não teria conseguido ainda resolver se não fosse uma questão de apoio medicamentoso e médico, obviamente. Exato. Maravilha. A Alana falou uma coisinha aqui. A Alana falou aqui, né, que eu ia falar. Tem preconceito com medicação psicotrópica, mas não tem, por exemplo, com um antihipertensivo, né? Tem muito, né? É do paradigma mesmo. Exatamente isso que eu ia falar. Vamos deixar o tempo aí, amigo. Estamos quase estourando. Acho que a gente consegue fechar aqui em 21h10. Aí a gente fecha para poder salvar a live. Queria só falar sobre uma última questão, que também às vezes é muito importante, outros tipos de exames, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa que só vai precisar tomar a medicação antidepressiva, mas muitas vezes também pode ser alguma questão de vitaminas que está abaixo, ou até mesmo alguma outra situação. Como é que funciona essa parte aí dos exames, que às vezes pode ser necessário, até para excluir algumas possibilidades?
A gente vai no geral, né? Aí começa aí com o bom e velho hemograma, porque às vezes uma anemia pode estar causando apatia, né? Não tem energia, você pode ter até anemia. Então, eu acho assim, existe um chama de screening, né? Um conjunto de exames que a gente faz para fazer uma avaliação inicial. Sempre tem. A gente faz uma avaliação inicial, geralmente as pessoas já chegam com essas avaliações de outros médicos e aí a gente faz essa pesquisa, né? Outra coisa que é muito comum é a gente avaliar a tireoide, fundamental que se avalie a tireoide, porque pode ser que a tireoide esteja alterada e gere uma apatia. Eu estava até conversando agora há pouco num grupo de psiquiatras aqui que eu tenho, que eu falo com minhas amigas aqui que eu amo, né? A Vanessa, acho que ela está aqui ainda, ela faz uma abordagem bem presente, bem intensa na questão tiroidiana, né? Então é muito importante fazer essa avaliação sempre. Bacana. Bom, ficou faltando falar sobre alguns temas aqui, né? Que a gente queria... Na hora que eu falei, gente, vamos falar sobre depressão, os 3 foram unânimes, falou... Você tá louco? Não vai dar tempo de falar nem 1% do que você está propondo aí. Mas é porque, como eu falei várias vezes, essa é a terceira vez que eu falo, a depressão de simples não tem nada, ela é um pouquinho complicada e existem vários tipos, né? Eu vou só falar aqui o nome dos tipos que existem. Se o pessoal empolgar e quiserem concordar em fazer um próximo encontro, eu achei maravilhoso. Estou muito agradecido por vocês estarem aqui. O que eu acho que seria interessante também falar para o pessoal são sobre as diferenças, né? Que é a depressão clássica ou transtorno depressivo maior, a gente pode aprofundar um pouco mais isso em uma próxima live. Depressão psicótica, além dos sintomas típicos, depressão atípica, transtorno afetivo sazonal, distimia, a questão também das mulheres e a depressão, né, que é uma coisa bem diferente da depressão masculina para a depressão feminina. Infelizmente, as mulheres são muito mais acometidas com a depressão do que os homens. E entrar nesse campo seria bem interessante. Depressão bipolar e depressão circunstancial sazonal. É mais ou menos isso. Se vocês gostarem do tema, manda um salve aí para o pessoal se empolgar e querer fazer mais live para vocês, que essa live aqui ficou pesada, que tem muito conhecimento, cada um aqui engrandeceu muito esse momento. Gratidão aí, Pedro, gratidão, João, gratidão, Gessandro. Vou deixar aí para vocês fazerem as considerações finais e a gente encerra para cada um ir fazer seus afazeres aí. A gente planeja uma próxima aí para esse pessoal. Eu acho que vocês gostaram, né? Quem gostou aí? Eu adorei. Também gostei. Tive felizaço, privilegiado de estar aqui junto com vocês. É bom demais bater esse papo. E ainda de forma pública no Instagram, né? Com outras pessoas aqui interagindo com a gente. É realmente muito satisfatório. Fico muito feliz e já aceito o convite para a próxima, viu, Wander? Maravilha. Eu tô sempre cuidando que tô com 3 hipnólogos aqui, eu tô com medo, entendeu? Toda hora, daqui a pouco eu tô aqui falando besteira aqui que os caras estão fazendo alguma coisa comigo. Eu adoro esse tema, adoro vocês. Os meus amigos que entraram aí, pô, gente, obrigado, né? Gente de longe aí, lá no Mato Grosso do Sul, pô, obrigadão mesmo. Pessoal, obrigado pela presença, foi bastante engrandecedor, prazerzão mesmo estar com vocês, viu? Beijão mesmo, obrigado. Isso aí, pessoal, vocês já falaram tudo, não tem nem mais o que falar. Adorei, muito bom, obrigado pelo convite. Que a gente puder ajudar aí, dúvidas, enfim, só mandar mensagem aí e vamos ajudar a melhorar esses quadros depressivos aí, essas tristezas, e é o aqui e agora que vale. Eu até falei, né? Vamos fazer uma live aqui, vamos colocar o nome Luta contra a Depressão. Aí o João até falou, puxa, esse nome tá um pouco assim, puxando para um aspecto mais de batalha, vamos suavizar esse negócio. Vamos pegar mais leve. Então, faz subjetividade da coisa. Então, faz o seguinte, eu vou tirar um print e vou colocar um post com esse print. Aí você vai comentar lá qual que você quer que seja o nome para a próxima live. Aí vocês, quem quiser agora, eu vou tirar aqui os comentários. Vamos fazer uma pose bacana aí para a gente tirar um print. Olá, você. Vou tirar o óculos então. Aí eu não enxergo que meio eu tô. Calma aí que falhou o print aqui. E print. Print fake. Mais uma vez. Vocês aí que estão assistindo também, ó. Faz uma...
Tava doendo a roupa. Agora foi. Também. Dizem que essa posição. Espontâneo, Gessandro. Espontaneidade. Ó, dizem que esse sorriso forçado ele estimula a dopamina no cérebro, hein? Então já serve aqui como uma seleção dopaminérgica. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar. Um forte abraço aí para vocês. Sintam-se todos abraçados e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.